Olá, você que me assiste, Shalom, 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 seja bem-vindo à Voz de Israel, Marcos Silva e o programa hoje o 553 da nossa série Voz de Israel, dando sequência ao livro do Apocalipse, o tema O Apocalipse como jamais descrito. Hoje nós vamos estudar o capítulo 10 deste livro, que também tem algo muito profundo e sem dúvida nenhuma de relevante importância para as pessoas que de verdade dizem amar ao Deus da Bíblia. E se quer saber sobre isso, não deve sair daí, porque dentro de instantes voltaremos com o programa Voz Israel, que, como aqui já tinham falado, é um programa feito para mim e para você. Mais uma vez, Shalom, Shalom, seja bem-vindo a Voz de Israel, Marcos Silva, hoje o programa 553 e vamos continuar no livro do Apocalipse, hoje estudando o capítulo 10, trazendo algo, como falei no início, tremendo de relevante importância para você que diz amar o Deus da Bíblia e que a Bíblia para você é regra de fé e prática. O Apocalipse, sem dúvida nenhuma, é um livro muito complexo e profundo que está além da compreensão humana se não tiver em comunhão verdadeira com o Eterno, para que Ele revele os seus segredos, como está descrito nos Salmos 25, verso 14, que o Eterno, Ele revela os seus segredos àqueles que o amam, porque guardam a sua instrução, a sua Torá, que seja a instrução para a vida. É isso que está dizendo. E você que tem acompanhado viu que no programa 552, o programa passado, nós abordamos um assunto também muito tremendo, foi o toque, quando começou o toque do sexto shofar, o sexto anjo tocou esse shofar, essa trombeta, e surgiu aquela ordem para libertar aqueles 4 anjos que estavam ali amarrados no grande rio Eufrates, que eu expliquei o que significa isso, que é uma coisa fantástica, que quem lê letra jamais vai entender. Se você não assistiu o programa passado, assista, porque você vai entender isso aí. Entender porque os cavaleiros, os soldados, na verdade, que vêm em seus cavalos, mostram quem são. Pela cor que eles usam, vermelho, com os seus olhos, a maldade, o mal, o espírito de Ra-Satã, que foi assim, feito logicamente pelo Eterno, para ensinar o bem e o mal, mostrar o que é bom para a carne, o que é bom para a Hashem, o que é mal para a carne e o que é mal para a Hashem. Você é quem decide, porque o Eterno não impõe nada a ninguém. A sua lei, a sua instrução é para a vida. Tudo que você vê lá como não é dizer não pode, é você não deve. Você quer fazer, faça. Porque o apóstolo Shaul já disse claramente que é verdade, e tudo me é lícito. Tudo me é lícito. Tudo é lícito para você também. Tudo é lícito. Inclusive roubar, matar, adulterar, trair, mentir. É lícito. Agora, convém andar em jogo desigual. Isso é coisa sua com o Eterno, com a palavra. Isso é que o Eterno está ensinando. Aí ele mostra quem são esse pessoal da esquerda e da direita. E hoje nós vamos falar algo acerca disso, porque o capítulo 10 fala dessa história, que pouca gente não consegue entender a razão dessa história que está por detrás das letras, porque entende letra, não entende o que está por detrás delas, para entender o que realmente quer dizer essa história de direita e de esquerda. Hoje você vai saber isso, se você continuar conosco. E também viu no programa passado que por mais que eu ou outros profetas usados pelo Eterno para levar a sua palavra como ele realmente é, não como um ensinamento de homens, mas segundo o que está por detrás das letras, as pessoas vão ouvir, estar num ouvido e sair no outro, ouvido de mercador. Não tem interesse nisso, tem interesse nas coisas da própria carne delas. E elas vão continuar na idolatria, sendo assassinas, idólatras, adorando ídolos de pau, madeira, cobre, ouro, prata. É isso que as pessoas vão continuar. Não adianta, é chover no molhado, é jogar pedra para porco. Mas, como você vai ver no programa de hoje, o meu trabalho e o trabalho de todo profeta é continuar com essa instrução. Se você tem ouvido para ouvir e entender, ótimo, que bom.
bom. Bom para você, bom para mim, bom para o Eterno, bom para todos que estão trabalhando para Ele. Nesse sentido. Que bom, se não, continue na sua fé, porque você vai continuar na sua fé. Se você foi uma pessoa que foi criada, veio aqui com a missão de trabalhar para a raça Satã, ou se você realmente é espírito de raça Satã, que gosta disso. Eu creio que a maioria das pessoas gostam de raça Satã, de andar ao contrário à palavra do Eterno. E no programa de hoje, como prometi, vamos falar de algo muito forte, tremendo também para você, que é de realmente relevante importância. Agora no capítulo 10, que eu quero começar lendo com você, do verso 1 ao verso 7. Então vi outro anjo poderoso descendo do céu. Ele estava envolto em uma nuvem, e havia um arco-íris acima de sua cabeça. Sua face era como o sol, e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um pequeno rolo que estava aberto em sua mão. Colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e deu um alto brado, como um rugido de um leão. Quando ele bradou, soaram 7 trovões como vozes que falavam. Quando os 7 trovões falaram, eu estava prestes a escrever, mas ouvi uma voz do céu dizer: cele o que disseram os 7 trovões, e não o escreva. Então o anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive por todo sempre, que criou o céu e tudo que nele há, a terra e tudo que nele há, e o mar e tudo que nele há. Não haverá mais demora, ao contrário, nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar seu chofar, o plano oculto de Deus será cumprido e as boas novas que foram proclamadas por seus servos, os profetas. Sem dúvida, mais um texto altamente complexo e profundo, que ninguém que lê letra vai entender isso. E quem aprende, quem ensina letra, vai dizer coisas que está na sua mente e até permite isso, porque é para selecionar. É uma prova, você está passando uma prova, você está respondendo questões. Se você marcar a alternativa errada, você vai ser reprovado. Esse é o trabalho. O nosso trabalho aqui é mostrar o que de verdade está por detrás da letra. E é por isso que o tema desse programa do Apocalipse que eu tenho feito com você é o Apocalipse como jamais descrito. Porque o que eu vou falar, eu tenho certeza que você jamais ouviu da boca de ninguém. Você ouve e acredita ou não, é uma coisa sua. Mas veja que esse anjo, e Yohanan viu agora um anjo poderosíssimo, poderoso, que apareceu entre as nuvens, tinha um arco-íris, e o sol representando a vida, e aí com o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. Veja que coisa interessante. Você lê isso aí, isso quer dizer o quê? Os seus pés eram como uma coluna de fogo. O que o texto está dizendo com isso? Você entende? Quem é esse anjo poderoso? Isso é o que, na verdade? Esse texto está falando de uma metáfora, que está falando do grande poderoso que recebeu o poder de Hashem para isso, para julgar as nações no tempo do fim. Esse grande poderoso, quem é? O Adam Akadimon, na figura humana de Yeshua Ben Yosef. Isso é uma metáfora para ele, porque ele veio julgar a terra nesse sentido. Aí por isso que o pé direito está sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E você vai entender por que direito sobre o mar e esquerdo sobre a terra. Isso é algo fantástico, na verdade, é algo fantástico. Veja que ele caracteriza ele, o que caracteriza, ratificando o que eu estou aqui explicando a você, é que ele deu um brado fortíssimo, como um leão. Um leão. Quem é o leão de Judá? Quem é o leão, o mais poderoso dos animais, eu acho, que representa a força, o poder, a imponência, do respeito, a consideração? Quem é que recebeu isso? Yeshua Ben Yosef. Esse é o anjo, a metáfora para ele. Ele, quando falou, você viu aí que o texto fala que 7 trovões soaram no céu. Foram falando, né, com uma voz. E o Yohanan já foi pronto para escrever. Ouviu a voz daquele que falou com ele do céu. Disse: não, para aí, cara. Cele isso aí. Esquece isso aí. Não escreve nada. Para. Não é tempo ainda. O propósito meu, Eterno falando, não é esse. E você vai entender o propósito do Eterno. Aí está no texto. Nós vamos chegar já nele. Observe que esses 7 trovões
Por que 7 trovões, né? Interessante, por que 7 trovões? O número 7, você sabe que realmente é o chamado corolário da perfeição. Representa o perfeito, representa Hashem. E ele está aí, o texto que eu estou dizendo, que ele está revelando o segredo oculto. Você vai ver, segredo oculto. O segredo oculto de Hashem, que está sendo profetizado pelos seus profetas, seus servos, trazendo as boas novas, ou seja, a palavra como ela realmente é, a notícia, boa notícia da vida eterna. A boa notícia que limpa e purifica o coração de todo o mal, de toda a maldade, de toda a idolatria, de tudo que não presta para Hashem e para quem ama Hashem, o seu céu da terra. Para quem ama a carne, isso aí não faz sentido nenhum. Até porque, como já falei, esse Deus que está na Bíblia e em qualquer parte do mundo, ele é Deus de Israel, uma nação santa, sacerdócio real e por de sua propriedade exclusiva, porque se santificou, se purificou para estar com ele, que é puro e santo como ele é. Passou na prova, foi aprovado, recebeu nota máxima, seguindo quem? Os passos do único que tomou nota máxima aqui quando esteve em carne e osso, vivendo nessa carne com essa Serrará que todos temos, que tende sempre para o mal, sempre para a morte, mas não se deixou dominar por ela e venceu a morte. Que é o salário daqueles que andam na transgressão da lei, seja qual for, é a morte mais cedo ou mais tarde. Por isso todos nós, nessa carne, temos um tempo definido debaixo do sol desse planeta e não adianta ser bilionário, trilionário, aproveitar tudo melhor dessa vida e perder a sua alma, porque é isso que tem acontecido com muita gente aí que viveu uma vida de regalo, de muita facilidade, aproveitando o bom da carne, mas sua alma, o destino dela, quem sabe, é Hashem e também os seus familiares que ficaram, os seus descendentes que ficaram, que têm assumido por repetir o espírito que está naquela alma, que estava naquele corpo, mantendo as suas transgressões e iniquidades, e estão pagando por isso. Porque é assim que a palavra diz que é. Vai até para a geração. Ele vai cobrar. É natural que a natureza cobre os descendentes das pessoas até para a geração, dos seus pecados, das suas transgressões. É isso que acontece com as pessoas, e elas não percebem isso. Às vezes, já falei, tem gente que vive aqui uma vida de mais de 100 anos, 90, é vida de 100 anos. Quem vive 100 anos tem vivendo, está numa carne podre, mais horrível que um maracujá de gaveta, todo engelhado, sem energia, porque o homem de 100 anos não tem energia de um jovem. Um de 70 anos já está acabado normalmente. A energia sua vai sumindo, você acabou a vida, é 70 anos. Uns vai até um pouco mais, ainda mantendo isso, mas é tempo limitado. A vida é juventude, e a juventude está na eternidade, não aqui nessa carne. Se você quiser ter eternidade, você joga o tempo todo, uma vida que não tem fim, é andar segundo a lição do eterno. Se você crê, realmente, eu estou falando para as pessoas que dizem crer porque carregam Bíblias, carregam Torá, a Torá está na Bíblia Sagrada. A Torá está na Bíblia Sagrada, está no Alcorão, muitos livros, inclusive até dos espíritos de muitas religiões, está a Bíblia. Está a Torá, está nesses livros. É isso que estou falando, para você que está me acompanhando. Então veja que é fantástico essa história. Agora, por que essa história do pé direito no mar e o pé esquerdo na terra? Você vai saber agora. Vou ler para você, concluindo o programa de hoje, esse capítulo 10, do verso 8 ao verso 11. A seguir, a voz que eu havia ouvido do céu falou-me novamente e disse: vá e pega o rolo aberto na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e a terra. Assim eu me aproximei do anjo e lhe pedi que me desse o pequeno rolo. Ele me disse: pegue-o e coma-o. Ele será amargo em seu estômago, mas em sua boca será doce como o mel. Peguei o pequeno rolo da mão do anjo e o comi. Em minha boca ele era doce como o mel, mas depois de ter engolido, meu estômago ficou amargo. Então me foi dito: você deve profetizar outra vez a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Veja que eu já falei para você sobre o plano oculto de Hashem. E nós vamos entender
isso agora entendendo o que está escrito no versículo 5, que o anjo que anunciou essa história para Yohanan levantou a mão direita para o céu. Aí agora vamos entender por quê. Pé direito, pé esquerdo, mão direita, mão esquerda. A mão direita para o céu. Por que não a esquerda? Por que a Bíblia diz que Yeshua, o que foi eleito, aprovado 100% na Torá do Eterno, sentou-se à direita de Hashem e não à sua esquerda? Por quê? Porque você acredita que existe esquerda e direita no mundo? Porque na política há essa história de direita e esquerda. A direita, diz você, o que representa, né? Representa o que está no poder de Hashem. Porque o poder, a mão direita representa isso. A maioria das pessoas na Terra são destras, elas não são sinistras, elas são destras. E as pessoas destras, a sua maior força, a força do seu corpo, está na mão direita, não em outra mão, na mão direita. Assim como também o apoio do pé direito. Por que os faraós no Egito, se você vê quem foi o Egito e conhece algum museu arqueológico egípcio, vê os faraós com o pé esquerdo para frente, para a guerra avançar, e o pé direito parado atrás fixo. Porque quem sustenta o corpo nessa posição é o pé direito, ele é a base de sustentação. Para que você dê a caminhada para frente, precisa dar um impulso nesse pé. Pé esquerdo à frente. Quando no exército, quem serve força armada, ou polícia militar, nas formaturas, o romper marcha, não é com a perna direita, é com o esquerdo. Você não vai com a direita, você pode cair. Você vai com o pé esquerdo. Está entendendo o que quer dizer pé direito e pé esquerdo, e mão direita e mão esquerda? A esquerda é contrário, é o do contra. Está falando dos secretários e de Hassatan, que é servo de Hashem, que veio para ser contrário. Eles existem para isso. É a história do nascido para matar, para roubar, ser homossexual, nascido para isso, para adulterar, para ser assassino de verdade, mentiroso, adúltero. É isso. As pessoas do contrário, o contra, é isso. Satã, espírito que veio para afrontar, colocar você numa situação de saia curta, colocar você na situação de perdição, de morte. E você é instruído por essa instrução da palavra para que você não peque mais. Arrependa-se dos seus pecados. Cure-se, seja curado por aquele que dá a cura, através da sua palavra, sua instrução, que é a Torá. É tremendo o ensinamento que o Eterno está nos trazendo. E é óbvio que o tema, que o propósito do Eterno aqui é revelar o seu plano oculto. Revelar o seu plano oculto para a sua nação santa. Mas para você ser eleito, mas para que você sejamos eleitos, é imprescindível que coloquemos no nosso coração, façamos uma circuncisão no nosso coração para andar 100% segundo a instrução do Eterno, que é a Torá. A origem da palavra, que é a vida. A instrução do Eterno, da Torá, é um livro que significa, a tradução não é lei, é instrução para a vida. Porque toda a lei é instrução para a vida, para guardar, salvaguardar os direitos e os deveres das pessoas. Ou não é assim? Se você quer transgredir a lei, transgrida. Mais cedo ou mais tarde você vai pagar. Quem está aí na justiça, andando com injustiça, que é o que se vê nesse país e na maior parte do mundo, vai pagar caro. E já começou a pagar. É só questão de tempo. Eles vão encontrar a morte, e uma morte muito dolorosa. Não só diretamente neles, mas começa com seus familiares, aqueles que ele amam. Porque se você quer causar uma dor terrível em alguém, não mate aquela pessoa, não fira ela, fira o seu familiar. Fira, você vai ver que a dor é maior. E esses caras, esse tipo de gente, tem pago já caro e não percebem isso. E vai chegar um dia da morte terrível que eles vão ter. Porque estão andando contra a instrução do Eterno. Estão batendo em ponta de faca. Estão se entregando à morte. E vão achar.
como falei no programa anterior, programa 551. Buscando a morte e não acha, mas vai achar. É questão de tempo só. Então, é isso que o Eterno está dizendo. E para que isso aconteça, essa revelação dos planos do Eterno, é que ele disse que temos que continuar profetizando, ainda que o fim esteja mais iminente do que nunca. Ainda que a maioria dos incrédulos, dos mundanos, dos carnais, não aceitem isso. Mas já expliquei, já disse diversas vezes que essa humanidade, não só pela palavra, que se você não crer, não é seu, mas se você não for tão burro e tão ignorante, e tão irracional como um animal irracional, você há de perceber que não tem como esse mundo continuar multiplicando como baratas e isso existir, subsistir e existir paz num mundo podre desse. Essa humanidade tem que sumir e vai sumir completamente para que haja pureza nesse planeta. Para que haja realmente um mundo perfeito, um mundo de paz, de sintonia, ou seja, de sintropia, que é uma sintonia, que é uma harmonia plena com Hashem. O livro do Apocalipse está nos ensinando isso. E eu estou mostrando a você que me assiste. Se você ama ao Eterno, ama ao seu próximo. E quem ama ao próximo, se está aprendendo isso, deve ensinar outras pessoas também. Deve compartilhar. Isso é uma coisa natural de quem ama. É compartilhar o bem para Hashem com o outro. E aqui, encerrando o programa, isso é fechar com chave mesmo de ouro, essa história que o anjo recebeu a ordem de pegar o rolo, o pequeno rolo que estava na mão desse ser aí que representa a metáfora de Yeshua, com um pequeno rolo que está contendo o que? A palavra do Eterno, que deve ter nesse pequeno rolo apenas o que deu origem a toda essa história da Bíblia. O que é? O que é? Nada mais, nada menos do que as 10 palavras, as 10 aceretes. Os 10 mandamentos do qual alguém, como Maimônides, no século XII, trouxe a ideia de 613 leis, que somando com as leis noéticas, são 120, e cada dia que mais se aumenta no ser humano, nessa raça maldita de sábios entendidos, colocando mais carga em cima das leis, que eles assim inventaram. Mas não queria tentar dizer, esse rolo está falando disso. Os 10 mandamentos, as 10 aceretes, que quando a pessoa está na boca, é doce, é gosto. Falar do Eterno, das coisas de Deus, é bom, é ótimo para as pessoas que se dizem que são religiosas, elas acham fantástico, e todo mundo gosta, a maioria das pessoas. Agora, querem digerir ela, gostam do que ela vai fazer na sua vida, não vai nem a pau gostar dessa desgraça. Para essas pessoas isso é desgraça. Elas querem falar do Eterno dos lados para fora. O coração desse povo, da maioria das pessoas, como disse o próprio profeta Yeshayahu, está no inferno, está bem longe do Eterno. Fala dele, porque é doce falar de Deus. Todo mundo fala de Deus, até os mais nojentos, asquerosos, assassinos, ladrões, traidores, mentirosos, como está aí na política do mundo todo, fala de Deus. Eu não conheço uma pessoa que ande fazendo essa desgraça que não fala de Deus. O Deus dele, sabemos que é Mamon e Astarote, é sexo e dinheiro, é posição. Mas o Deus, ele fala de Deus. Pelo menos quando estão na hora do sacrifício terrível, que eles estão a vezes em situações difíceis, muito terríveis, eles lembram de Deus. Essa desgraça. São as pessoas desgraçadas porque não têm a graça do Eterno. Elas querem carne e mais nada que isso. Então, é isso que o Eterno está dizendo com essa palavra aí. O rolo é doce na boca, mas no estômago é amargo, ele dá dor, ele incomoda, faz mal às pessoas na sua carne. A carne não gosta da palavra do Eterno, não gosta mesmo, entendeu aí? Eu espero que você não seja mais um, não seja mais um, né? Nessa multidão, essa imensa multidão que ama a carne e os seus prazeres. E mostrando a misericórdia do Eterno, encerrando de uma vez, é que ele, apesar disso tudo, saber que as pessoas não valem nada, porque eu sei que não vale nada mesmo a maioria das pessoas, essas caras só da carne, ele não me manda, nem manda ninguém que ama deixar de profetizar. É por isso que eu estou aqui profetizando. Tomara que você possa ouvir e entender o que estamos ensinando. E mais uma vez, graças a Hashem, estamos terminando mais o programa e, como de sempre, vamos agradecer por esse privilégio. Toda Rabá, Adonai, Elohim, Melech Olam. Muito obrigado, Senhor Deus do Universo. Elion, El Shaddai, Avinu Malakeinu, Avinu Sheba Shammai. Quer dizer,
o nosso Pai Celestial, o Deus Altíssimo, aquele que nos sustenta. Toda rabá. E você assistiu o programa, nosso Rabá, muito obrigado por sua presença conosco. Espero que você tenha ouvido e entendido o que aqui falamos. E que sua família e você recebam um chave voador, uma semana de bênção que está começando. Agora, e já está entrando mais um Shabat. E você que comigo ouviu da casa que está perto dele e foi achado, certamente está lembrando e vai guardar o Shabat, que mais uma vez está chegando, que é realmente a marca, o sinal que marca, que identifica os que amam a Hashem. Assim sendo, letra ótima, quer dizer, até logo, e ela vai, tchau, até o próximo programa. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom.